Fala pessoal, Gabriel Martins aqui para parte 2 do podcast Cara dos Esportes, pós-rodada, pós-domingo da semana 14 da NFL. Falaremos sobre o Sunday Night Football, a situação do Kansas City Chiefs mesmo após a vitória, notícias da rodada, classificação, cenário dos playoffs, ordem do draft, importante também. E no final do programa eu vou receber meu amigo João Eduardo Dutra. A gente vai falar sobre os playoffs do futebol americano universitário, que os confrontos foram definidos nesse domingo. Então não deixem de escutar. Se você não escutou a parte 1, pare agora, vai lá e escuta a parte 1. Depois volta aqui pra gente conversar. Não deixe de se tornar apoiador do podcast Cara dos Esportes. Toda semana tem um episódio exclusivo sobre NFL para os apoiadores lá no site caradosesportes.com.br. Tem meus textos lá também. Você assina isso tudo por R$14,90 por mês. Tem desconto assinando o plano de um ano também. Então, muito simples, muito fácil, muito seguro, muito prático. Então, não deixe de mostrar o seu apoio, dar essa força para manter o podcast Cara dos Esportes no ar. Dado os recados, vamos para o programa. O Kansas City Chiefs venceu, mas não convenceu. E isso tem sido a história da equipe na temporada. Precisou de um field goal no último segundo, um field goal que bateu na trave e entrou para vencer o Los Angeles Chargers por 19-17, um jogo no qual os Chargers não tiveram o melhor wide receiver da equipe, que é o Ladd McConkey, não só o melhor, mas de fato o único confiável, né, dessa equipe, e ainda assim essa defesa do Kansas City Chiefs cedeu 17 pontos no segundo tempo, né? Que eu separei aqui alguns números sobre o desempenho do Kansas City Chiefs. Acho que já vale a pena adiantar esse. No último mês, nas últimas 5 semanas, o Kansas City Chiefs tem a segunda pior defesa da NFL. E normalmente as defesas do Steve Spagnuolo, coordenador defensivo da equipe, vão na direção oposta, né? Uma defesa que vai melhorando conforme o ano vai passando, e essa tá piorando, e não tá piorando pouco, tá piorando muito. Tem lesão? Tem lesão. Tem a principal titular da equipe que tá machucado, é o Jalen Watson, cornerback titular, mas não justifica. Você perder um cornerback titular não é pra você desmoronar, são outros fatores, são os outros ataques aprendendo a enfrentar essa defesa do Kansas City Chiefs, e essa defesa do Kansas City Chiefs não conseguindo se ajustar, trazer coisas novas. Nada tá funcionando nessa defesa, além do Chris Jones, que ainda é um jogador incrível, mas é uma defesa que tá jogando muito mal mesmo, e o ataque, esse sim, tá completamente não completamente, mas vem lidando com muitas lesões, né? Já Rashee Rice a temporada quase toda, Hollywood Brown a temporada toda, Mecole Hardman se machucou, Sky Moore, esse eu sinceramente acho que não é um grande desfalque, mas eu diria que o problema principal não são as lesões no ataque do Kansas City Chiefs, o problema são os tackles. A equipe tem um interior de linha ofensiva muito forte, mas os tackles da equipe têm sido pífios, como diria Mauro César Pereira, né? O Jawaan Taylor, que há 2 anos atrás veio a muito caro, uma contratação cara da equipe, não tem funcionado, tem feito uma temporada muito fraca. Do outro lado, a equipe contratou o DJ Humphries semana passada e já botou ele de titular porque o Wanya Morris, né, escolha de 3ª rodada no draft de 2023, que era o plano da equipe para ser o left tackle titular, vinha jogando muito mal, e o DJ Humphries se machucou nesse domingo também, né? Então, tackles são as posições mais importantes da linha ofensiva, né? E quando você tá com os dois jogando mal, prejudica muito o desempenho do ataque, né? E eu até acho que o Patrick Mahomes vem fazendo o melhor possível pra lidar. Eu não acho que o Patrick Mahomes vem jogando mal, eu acho que ele vem jogando bem, mas tem um limite também, né? Ele sofreu 3 sacks nesse domingo. Não tenho gostado do desempenho do ataque dos Chiefs como um todo. A equipe não vem conseguindo correr com a bola, e um ataque aéreo também
é muito ou passe curto ou o Patrick Mahomes tentando mandar uma bomba enquanto tá sendo pressionado. E a gente viu nesse domingo, foram 6 pontos só no segundo tempo. Não tenho gostado nada desse time do Kansas City Chiefs, enquanto os Chargers fizeram uma partida honesta. Acho que a defesa vem jogando bem, o ataque, levando em consideração a ausência do Ladd McConkey, apareceu muito bem na segunda etapa, né? No primeiro tempo foi muito ruim, saíram zerados e teve um momento ali que o Justin Herbert saiu machucado, depois voltou pro jogo. É um time honesto, é um time operário, é um time que tá jogando melhor do que o esperado nesse primeiro ano de reformulação, não diria reconstrução, porque eles têm um quarterback que é top 5 na NFL e que vem jogando muito bem. Mas ainda assim é um time pior do que os Chiefs jogando em Kansas City, e poderia ter vencido. Se aquele field goal bate na trave e sai, eles poderiam ter vencido o jogo. O que nos leva ao momento do Kansas City Chiefs. Eu vou ler a sequência de vitórias do Kansas City Chiefs e eu tenho um ponto sobre a equipe a ser feito, né? O Kansas City Chiefs na semana 1 venceu o Baltimore Ravens porque o Isaiah Likely pisou com a ponta do pé fora no que seria o touchdown na vitória. Semana 2, eles vencem os Bengals com um field goal de 51 jardas no último segundo, que foi mantido vivo com uma falta numa 4ª-16 nessa campanha, né? Semana 3, a defesa precisou segurar uma 4ª-1 do Atlanta Falcons na Red Zone com 56 segundos para o fim. Semana 8, eles derrotaram o Tampa Bay Buccaneers na prorrogação. Semana 9, eles bloquearam um field goal de 35 jardas que teria dado a vitória ao Denver Broncos. Semana 12, eles venceram os Panthers com um field goal no último segundo. Semana 13, jogo da Black Friday, os Raiders sofrem um fumble quando eles já estavam numa distância possível para um field goal, que seria o field goal da vitória. Eles sofrem um fumble no snap, os Chiefs recuperam. Semana 14, o field goal na trave que entra pro Kansas City Chiefs. Então a gente tá falando aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 das vitórias do Kansas City Chiefs vieram em situações completamente aleatórias, fora do controle do Kansas City Chiefs, né? Tudo bem, você controla você bloquear um field goal, né? Mas quantos field goals são bloqueados no ano? Pouquíssimos. Um time bloqueia um field goal numa temporada, né? E das 12 vitórias dos Chiefs, só 2 vieram por mais de uma posse de bola, contra os Saints e contra os 49ers nas semanas 5 e 7. Tem toda essa lista de vitórias que envolveram uma grande dose de sorte para os Chiefs vencerem. Qualquer outro time da NFL era um perfil de time com aquela letra F, farsa, fraude. Mas é o Kansas City Chiefs. É o Patrick Mahomes. A única coisa que me impede de dizer que o Kansas City Chiefs é um time enganoso, é um time que não vai conseguir ir longe aos playoffs, é por ser o Kansas City Chiefs. É por ter o Patrick Mahomes. Eles venceram o Super Bowl na última temporada, que eles não jogaram bem na temporada regular. Mas ainda assim é o Kansas City Chiefs. E ainda assim você tem que confiar. E eu sinto que muita gente, assim como eu, o que impede de colocar dúvidas maiores sobre o Kansas City Chiefs é porque você não quer. Mais uma vez você coloca dúvidas, questiona a equipe e eles vencem o Super Bowl. Porque é o Kansas City Chiefs, é o que eles fazem. Mas é preocupante, é um time que não tá jogando bem, é um time que tá jogando mal. E não só tá jogando mal, tá piorando. A defesa hoje da equipe é uma das piores da NFL. E é uma defesa que começou como uma das melhores. Então são muitos problemas e ainda assim, se você coloca uma arma na minha cabeça e fala, Gabriel, você tem que acertar o campeão do Super Bowl, eu ainda iria de Kansas City Chiefs. Por conta do Patrick Mahomes, eles ainda têm as segunda melhores odds para serem campeões.
na NFL. Mas é um time que tem sido uma grande decepção nessas últimas semanas. É bizarro ver como esse time tá jogando mal. Tá jogando muito mal. E não tá indo na direção correta. Tá indo na direção oposta, tá piorando a cada semana, né? E próxima rodada, eles enfrentam os Browns em Cleveland. Depois recebem o Houston Texans, depois enfrentam os Steelers em Pittsburgh, depois vão até Denver enfrentar os Broncos, né? Não é um... São 3 jogos... O Texans, eu nem sei se dá pra chamar de jogo difícil, mas é um jogo relativamente tranquilo. Mas Raiders, Panthers eram jogos no papel tranquilos e os Chiefs sofreram pra vencer, né? Então é um time que deveria preocupar o torcedor, porque a gente se apega aqui ao histórico, mas se você faz uma análise pelo desempenho do Kansas City Chiefs, é um time que é muito difícil para você colocar como favorito ao Super Bowl. Mas ainda assim eles são. Ainda assim eu espero que eles vão vencer o Super Bowl. E quero que eles vençam o Super Bowl. Eu quero ver história. Eu quero ver eles vencendo o tricampeonato consecutivo, né? O primeiro time na história. Mas é muito difícil confiar que vai acontecer por esse desempenho recente do time. Vamos falar da classificação após a rodada, lembrando que ainda tem o Monday Night Football, Cincinnati Bengals contra Dallas Cowboys. Na AFC Leste, Buffalo Bills já com o título da divisão garantido, tem 10-3, Dolphins 6-7, New York Jets 3-10, New England Patriots 3-10, os dois já estão matematicamente eliminados. Na AFC Norte tem o Pittsburgh Steelers 10-3, Ravens 8-5, Bengals 4-8 e o Cleveland Browns 3-10 também já eliminado. AFC Sul você tem Houston Texans 8-5, Indianapolis Colts 6-7, Jacksonville Jaguars 3-10, Tennessee Titans 3-10, os dois eliminados. AFC Oeste, Kansas City Chiefs garantiu o título da divisão, 12 vitórias e 1 derrota, Chargers 8-5, Broncos 8-5, Raiders já eliminado 2-11. Na NFC Leste, o Philadelphia Eagles, que já garantiu vaga nos playoffs, não garantiu a divisão ainda matematicamente, mas vaga nos playoffs sim. Philadelphia Eagles 11-2, Commanders 8-5, Cowboys 5-7, Giants 2-11, Giants eliminados. Primeiro time eliminado, inclusive, na temporada. NFC Norte, Detroit Lions garantiu vaga nos playoffs, mas ainda não garantiu a divisão. Detroit Lions 12-1, Vikings 11-2, Packers 9-4, Bears 4-9. Bears matematicamente estão vivos ainda. Só o Giants na NFC está eliminado, inclusive. NFC Sul, Tampa Bay Buccaneers reassume a liderança, 7-6 na NFC Sul. Falcons 6-7, Saints 5-8, Panthers 3-10. Na NFC Oeste, Seahawks 8-5, Rams 7-6, Cardinals 6-7, 49ers 6-7. Seahawks com uma vantagem importante de uma vitória. Tem um jogo só na divisão ainda pela frente, que é contra os Rams. Os Rams têm 3 jogos ainda. Se eles vencerem os 3 jogos, eles vão ter ampla vantagem no critério de desempate contra os Seahawks, que é o retrospecto dentro da divisão. E como é um jogo contra os Rams, contra os Seahawks, desculpa, se eles vencerem, os Rams controlam o próprio destino. Vencendo todos os jogos, seguindo em frente, eles vencem a divisão, né? E os Seahawks têm pela frente um calendário duro, com Packers, Vikings, depois um jogo mais tranquilo contra os Bears, mas que é em Chicago, e depois enfrentam os Rams em Los Angeles, enquanto os Rams enfrentam 49ers, que é um jogo difícil, em São Francisco, enfrentam os Jets em Nova York, recebem os Cardinals, que eles perderam feio, mas na semana 2, e depois enfrentam os Seahawks, né? Então essa divisão está completamente aberta ainda. Os próprios Cardinals, né? Cardinals e 49ers ainda estão 2 jogos atrás dos Seahawks, então é uma divisão que continua completamente aberta. Vamos falar da ordem no draft, que tem menos um time na corrida ali com 2 vitórias, porque o Jacksonville Jaguars derrotou o Tennessee Titans, sobem para 3 vitórias, e agora a gente tem 2 times com 2 vitórias. Nesse momento, Las Vegas Raiders teria a primeira escolha geral,
2 vitórias, 11 derrotas, assim como o New York Giants, que vem com a segunda escolha geral, 2-11. O critério de desempate é a força de calendário, então quanto mais fraco o seu calendário, melhor nesse critério de desempate. E os Raiders têm uma força de calendário um pouco mais tranquila do que a do New York Giants. E hoje eu tava olhando o Seth Walder, ele publicou a lista de probabilidades da primeira escolha geral. O New York Giants é o favorito. Tem 40,1% de chance de ter a primeira escolha geral. E o New England Patriots é o segundo colocado, com 21,4%. E eu fui pesquisar por quê. Porque o Patriots tem uma vitória a mais que os Raiders, né? Os Patriots têm, nos times que estão ali brigando, é a mais força de calendário mais baixa, né? Então eles têm vantagem contra todo mundo no critério de desempate. E os Patriots têm um calendário mais difícil do que os Raiders, né? Então os Patriots enfrentam Cardinals, Bills, Chargers e Bills. Não tem vitória aqui. Só se o Bills, sei lá, não tiver mais chance da seed número 1, não ter mais chance de cair pra seed número 3 e aí bota reservas na semana 18, né? Mas ainda assim, não tem como ver uma vitória aqui. Enquanto os Raiders, eu sinto que eles têm 3 jogos vencíveis. Contra o Falcons, que tem sido um desastre nas últimas semanas. Contra o Jacksonville Jaguars e contra o New Orleans Saints. São 3 jogos vencíveis. Eles não vão ser favoritos em nenhum deles, mas são 3 jogos vencíveis, né? E se eles perdem para os Jaguars, aí se eles perdem para os Jaguars, eles tiram os Jaguars. Desculpa. Se eles vencem o Jacksonville Jaguars, seria bom para os Giants. Mas aí os Giants não podem vencer mais nenhum jogo também. Porque os Jaguars também têm uma força de calendário bem fraca, né? Eles só ficam abaixo, né? Só ficam acima de Panthers e Patriots. Mas enfim, tá bem aberto ainda. Vamos torcer contra o New York Giants, contra os Giants nos jogos, para os Giants terem primeira escolha geral. Mas é difícil animar pra isso também, né? Porque, pô, torcer pro seu time perder. E quantos anos que os Giants já estão nesse ciclo? Tá na hora de acertar com o quarterback, né? E é curioso porque você tem Raiders e Giants, né? Escolha número 1, escolha número 2. O Shedeur Sanders, que tá na discussão ali para primeiro quarterback, né? Que é o quarterback da Universidade do Colorado, filho do Deion Sanders. Ele não esconde que ele quer ir pros Raiders. Todo dia que os Raiders perdem, quase todo dia, ele comemora no Twitter. Ele manda uma indireta. Ele postou uma foto do estádio dos Raiders nessa semana. Então ele quer ir pros Raiders. Eu, particularmente, entre ele e o Ken Ward, quarterback da Universidade de Miami, eu gosto mais do Ken Ward. Então a gente pode ter uma situação meio Lonzo Ball forçando ir pros Lakers, né, no draft da NBA de 2017. E meio que ser garantido e independente da ordem aqui, ser tipo Shedeur Sanders nos Raiders, Ken Ward nos Giants. Eu também não sei se os Giants preferem o Ken Ward, né? Pode ser que eles prefiram o Shedeur Sanders. E se eles tiverem a primeira escolha geral, pô, beleza, Shedeur Sanders, você quer ir pros Raiders? Não, você vai pros Giants. Mas vai ser um processo de draft interessante. Vamos falar sobre lesões. Felizmente não tiveram tantas essa semana, né? O Aidan O'Connell, quarterback do Las Vegas Raiders, sofreu uma lesão na perna esquerda. Ele saiu com a perna imobilizada, né? O que nunca é um bom sinal. O Derek Carr, eu falei, ele quebrou a mão esquerda, né? O que tudo indica. E também pode estar no protocolo de concussão, né? Ele recebeu uma pancada ali bateu de cara no chão, basicamente. O Isaac Guerendo sofreu uma lesão no pé, né, no jogo contra os 49ers, mas ele pode ter saído ali por precaução, né, o jogo já estava encaminhado. E o Antoine Winfield Jr., safety do Tampa Bay Buccaneers, deixou o jogo com uma lesão no joelho, enquanto o Buck Irving, running back, deixou a partida com uma lesão nas costas. O Buck Irving, que vem jogando muito bem. Essas são as principais notícias
de lesões, né, da semana 14. A semana 15 da NFL terá os seguintes jogos, começando no Thursday Night Football, um jogo com a sensação ali de quem perder tá fora da disputa pela divisão de vez. Los Angeles Rams contra San Francisco 49ers, apesar que se os Rams perderem, eles ainda estarão na disputa, né, mas precisam vencer. Os 49ers são favoritos, o jogo em São Francisco, favoritos por 2 pontos, vitória deles 1,76, dos Rams 2,10. No domingo a gente tem Baltimore Ravens contra o New York Giants, Bengals contra Titans, Cowboys contra Panthers, Chiefs contra Browns, tô falando sempre o segundo time, que nem o formato que eles usam lá, né? O segundo time é o time da casa, Dolphins e Texans, Jets e Jaguars, Commanders e Saints, e aí já às 18 horas a gente não tem mais jogo, não tem mais bye week, né? Acho que não tem mais bye week, agora eu fiquei... Acho que a última bye week foi nessa semana 14 agora. Eu falei semana 15, tá, gente? Isso. Não tem mais bye week, mas tem uma rodada dupla do Monday Night Football. Buffalo Bills contra Detroit Lions. É um jogo que deve ser muito legal, mas não tem tanto impacto assim na classificação, porque são 2 times de conferências diferentes, né? Então, critério de desempate e tal não conta. Colts e Broncos, Patriots e Cardinals, Steelers e Eagles, mesma coisa se aplica aqui. Buccaneers e Chargers, e no Sunday Night Football, Packers e Seahawks. No Monday Night Football, rodada dupla, Chicago Bears contra Minnesota Vikings, Atlanta Falcons contra Las Vegas Raiders. Então, essa é a rodada da semana 15. João Eduardo Dutra aqui com a gente, ele que... tá aqui não para falar sobre a NFL, porque ele não assistiu a rodada, ele estava no Maracanã assistindo a despedida do senhor Gabriel Barbosa, Gabigol, que me machucou profundamente, eu nunca vou me recuperar e não existe alegria no mundo, nada funciona, e enfim, uma conversa para eu ter com uma terapeuta ou um terapeuta. João, eu te convido ao programa para a gente falar sobre a primeira edição dos playoffs do futebol americano universitário com 12 times. Tivemos os 12 classificados revelados neste domingo. Os 4 primeiros, de 1, 2, 3 e 4, vão direto para as quartas de final. Tem um wild card, diria, né? Um first round ali, que teremos 4 jogos, né? E o ganhador de cada jogo enfrenta o ganhador de cada um desses times. Antes de falar um pouquinho sobre os confrontos, eu vou ler a lista e eu quero saber sua opinião, se faltou alguém, se teve algum erro muito grande do comitê, porque lá o futebol americano universitário não é tipo a classificação e quem tá na frente, é um comitê, é uma discussão subjetiva, e a gente termina com o Oregon sendo o seed número 1, time que venceu a Big Ten. Seed número 2, Georgia, que ganhou a SEC. Seed número 3, Boise State, aquele do Aston Gente, do Campo Azul e tal. Seed número 4, Arizona State. Esses são os 4 times com byes na primeira rodada dos playoffs. E aí a gente tem seed número 5, a Universidade do Texas, que perdeu para Georgia na final da SEC. Vai receber a seed número 12, Clemson. Na seed número 6, Penn State, que perdeu a final da Big Ten, vai receber SMU, que eu acho que é o nome mais, não diria surpreendente, né? Mas acho que é o menos tradicional dos times que estão classificados. Tinha que ter um time do Group of Five, né? Que não, uma das regras. Que não são daquelas principais conferências, né? Então Penn State vai receber SMU. Seed número 7, Notre Dame, vai receber Indiana, que fez uma boa temporada e perdeu para o Ohio State na penúltima rodada, se não me engano. E aí você decide número 8, a própria Ohio State, que vai receber Tennessee. João, olhando a lista dos 12 times, faltou alguma coisa? Teve alguma ordem, alguma classificação geral que você mudaria muito? Qual que foi o seu sentimento vendo esses primeiros classificados para essa primeira edição dos playoffs nesse formato?
Eu não sinto falta de ninguém, não. Muita gente vai falar de Alabama ter ficado de fora, mas é, eu gostava. Eu passei a maior parte da temporada gostando do esquema de 12 times nos playoffs. Essas últimas semanas pesaram um pouco pra mim. Pesaram porque, de novo, a gente tá falando de um time de Alabama que é um time com muitos defeitos, ficando de fora. E era um time que não teria nenhuma questão em ficar de fora anteriormente, mas agora, como são 12 times, você fala, qualquer um entra, por que não o meu? E eu acho que acaba sendo isso. Então, eu acho que essas 2 semanas tiraram um pouco do glamour dos playoffs de 12 times. Eu tenho um exemplo pra mim que é muito claro, que ficou na cabeça. O Gabriel sabe que eu torço pro Ohio State, eu acho que todo mundo sabe que eu torço pro Ohio State. O Ohio State perder pra Michigan foi bom pra Ohio State no quesito de playoffs, e eu vou explicar o porquê. Se você pegar a análise de 3 jogos, que é o que são os playoffs, e não os 3 jogos finais dos playoffs, porque as finais de conferência são um playoff, porque os ganhadores automaticamente estavam classificados. Então, se você pega a análise de 3 jogos, o Ohio State folgou essa semana. Aí no próximo jogo enfrenta Tennessee em casa, o Ohio State recebe Tennessee. Se ganhar, enfrenta Oregon em um campo neutro. Oregon, que ganhou a Big Ten nesse espaço de 3 jogos, enfrentou Penn State em campo neutro, vai folgar agora e pode enfrentar o Ohio State em campo neutro. Então, me parece que o caminho de Ohio State para um jogo contra Oregon é até mais fácil que um caminho de Oregon, dependia de uma vitória contra Penn State. Penn State, que se classificou para a final da Big Ten, acabou ranqueado melhor que o Ohio State, nesses espaço de 3 jogos, não vai ter uma folga. Teve que jogar a final da Big Ten, perdeu, vai ter que jogar contra a SMU, tudo bem que joga em casa, e depois pode enfrentar Boise State. Tudo bem, aí deu até uma sorte no sorteio, que Boise State talvez seja o pior time dos campeões de conferência. Não o pior, mas menos tradicional, né? É o que você espera que seja o mais fácil entre os 4. Mas ainda assim, tirou um pouco da responsabilidade dos times de ganharem. Eu acho que é esse novo formato. Se Ohio State tivesse vencido Michigan, teria enfrentado o Oregon, né? Então teria um jogo a mais, né? E sim, aí seria um desgaste maior. Falando dos jogos, né? Aliás, perguntar da seguinte forma: tivesse que fazer uma mudança nessa ordem, qual que você faria? Nenhuma. Eu acho que a ordem pra mim, é um dos menores problemas. Talvez eu jogaria Clemson um pouquinho mais assim, por ter ganhado sua divisão, mas Clemson é um time com bastante falhas. Indiana também teve uma derrota na temporada boa, que foi para o Ohio State, mas, de novo, eu acho que estava bem claro que o Oregon era o melhor time do país, o Oregon merecia ser o número 1. Georgia teve problemas esse ano, perdeu para Alabama, mas acaba sendo o campeão da SEC e um bom time de Georgia. Então, com os novos gatilhos do comitê, acaba que os rankings ficaram meio engessados, porque os 4 melhores campeões de conferência seriam os 4 primeiros. Uhum. Então eles já estavam ali. Então Clemson poderia ser o 4º time ou ia cair lá pra baixo. Porque assim, um time de Group of 5 que talvez não fosse um bom time no ranking geral, teria que entrar. E Alabama, que talvez fosse um time top 12 no ranking, vai ter que sair porque são os gatilhos que o comitê botou para esse novo playoff de 12 times. Mas em rankings em si, eu não vejo nenhum time que na minha cabeça está reclamando, porque o ranking, entre aspas, pouco importa qual é o matchup. Por exemplo, o Ohio State, se ele for 7º ou 8º, faz pouca diferença, porque de qualquer forma o Ohio State teria um jogo em casa. Mas a questão é, o Ohio State prefere enfrentar Tennessee ou Indiana? Não acho que para o Ohio State tanto faz, eu acho que o Ohio State é melhor que esses 2 times. Olha só, bem. Então, o 13º, eu não sei se eles divulgaram, né? Eu acho que a gente vai saber pelos bowl games, né? Eu não sei quais bowl games se... Acho que eles não divulgaram o ranking, mas quando eles divulgaram os playoffs, Alabama tava como o primeiro time fora. Então era o esperado, né? Mas também um time de 3 derrotas, né? Os 2 primeiros times fora foram Alabama e Miami. Miami que é uma ordem. É verdade. Então a gente vai ter Clemson contra Texas, né? Os 4 jogos dessa primeira fase são com
favoritos bem claros, né? A gente vai ter... E mando de campo, né? É verdade, faz muita Que é uma coisa nova no playoff de college football. Que antes eram campos neutros, os famosos balls. Agora não, é mando de campo. Então é claramente o comitê falando, a gente espera que esse time aqui passe. Sim, a gente vai ter na sexta-feira, dia 20 de dezembro, né? Sem ser essa sexta-feira agora, a próxima, Indiana contra Notre Dame, né? E Notre Dame favorita por 7,5 pontos. Indiana fez uma temporada muito boa, mas... Eu acho que esse é o mais parelho dos jogos. Pelo spread aqui é esse e o Ohio State contra o Tennessee, né? Mas eu acho que Indiana tá meio que à frente, né? Do esperado, né? Que é o primeiro ano do Frank Cignetti, né? Que era técnico de JMU, né? Sim. Indiana teve uma temporada bem acima das expectativas. E até por isso eu acho que é talvez seja um dos jogos mais parelhos que tem. Não só por Indiana, mas talvez por desses 4 cabeças de chaves que terão mandos, Notre Dame é o meu menos favorito. Justo. E aí no sábado, dia 21 de dezembro, a gente tem uma rodada tripla, que promete bastante, inclusive, né? Em termos de audiência, lá nos Estados Unidos, imagino que vai ser gigantesco. A gente começa às 14 horas, o jogo da Seed 11, SMU, enfrentando Penn State. Penn State ele tem meio que a fama de time que é muito bom, mas não bom o suficiente para ameaçar Ohio State e Michigan. Você consegue ver Penn State do nosso amigo Felipe Lawrence indo longe? Eu acho que o comitê concomitando esse novo esse ranking, ele teve o mesmo pensamento que eu. Que, Penn State acabou se dando mal com essa escolha, né? Porque o Ohio State perdeu, não foi pra final da Big Ten e vai ter um caminho, entre aspas, mais fácil, porque tem um jogo a menos. Então eles deram um cruzamento um pouco mais tranquilo pra Penn State, porque por mais que a SMU seja campeã, por mais que a SMU mereça respeito, tudo, você ter SMU e possivelmente Boise State pela frente, não é de todo ruim. Então, por exemplo, Texas foi melhor ranqueado que o Penn State. Eu acho que Texas preferia ter o caminho de Penn State nos playoffs. SMU é da ACC, né? É Group of Five. Não, SMU não é da ACC, é da AAC. Não, mas eu tô vendo aqui ACC é Clemson. Deixa eu conferir. Aqui, the Mustangs compete in the NCAA Football Subdivision as a member of the Atlantic Coast Conference. Não, tá certo. Confundi com o Boise State, que é o... que é o outro time que é da Group of Five. Então você tem 2 times da ACC, 3 da Big Ten. 3 da Big Ten. 4 da Big Ten. 4? Indiana. Assim, não. É porque eu não tava contando os que foram direto. Eu tava contando só os que... nesse time. Mas enfim, Tennessee e Ohio State, você não vai conseguir analisar objetivamente. É o jogo da noite, no sábado, dia 21 de dezembro. Tennessee, Rocky Top, e é um time forte na SEC. Ohio State tem que se recuperar mentalmente da derrota para Michigan, né? Que foi uma das derrotas mais duras em jogo de temporada regular que eu me lembre. Sim. Um jogo que o Ohio State era muito favorito e acabou perdendo para Michigan. Mas, de novo, o Ohio State é o time, na minha opinião, ainda é o time mais talentoso do país. Então, tem que ganhar de Tennessee. E vai enfrentar Oregon, tem que ganhar de Oregon. Então eu acho que o Ohio State, de todos esses aqui que estão ainda fora, sem a bye week, o Ohio State ainda pra mim é o favorito. Se for Ohio State... Até porque não tem Michigan nos playoffs, né? Verdade. Se for Ohio State e Oregon, e na outra quarta de final, Boise State e SMU, pelo amor de Deus, né? Quem vai gostar disso é Georgia, né? Verdade. E o outro jogo, Clemson contra a Universidade do Texas, que teve chances, não conseguiu derrotar Georgia. Se o imbecil lá do defensor bloqueia o wide receiver na interceptação no final do jogo, era uma pick six e Texas teria vencido a SEC no primeiro ano na conferência. Mas enfim, vai pegar um jogo difícil contra Clemson. E a pergunta que eu te faço, João, é a seguinte: o melhor quarterback da Universidade do Texas
tá no banco do time? Não. João. Calma. Torcedores, calma. O Art Manning não é um quarterback melhor do que o Quinn Ewers? Eu acho que ainda não. Não sei. O Art Manning já teve oportunidade como titular e não deu tão certo assim. O Quinn Ewers passou bastante tempo machucado esse ano. Cara, o Quinn Ewers, eu não vou fingir aqui que eu tô destrinchando o tape do Quinn Ewers. Tudo que eu vi dele me grita quarterback reserva na NFL. E pelo menos o Art Manning... A primeira vez que isso vai ser dito sobre um Manning nos últimos 30 anos. Pelo menos o Art Manning traz atleticismo, né? Porque ele entra pra fazer, às vezes, jogar de Wildcat, né? Que é bizarro você imaginar isso de um Manning, né? Claramente o atleticismo pulou uma geração, né? Porque o avô dele também era muito atlético. Eu colocaria o Art Manning, cara. Porque o Quinn Ewers... Talvez tenha alguma promessa do Sarkisian. Falou assim, não, vai ser titular, não importa o quê. Mas tem algum quarterback que perdeu mais hype, stocks caíram e tal do que o Quinn Ewers esse ano, ao ponto de eu te falar. Hoje, eu acho que o Quinn Ewers volta pro futebol americano universitário. Se vai ser pra Texas, eu não sei, mas se ele entrar no draft, ele vai ser uma... Quinn Ewers volta pra Texas, Art Manning no portal? Acho mais provável o Sarkisian falar, beleza, você quer voltar? Pode entrar no portal. Não sei. Esses treinadores de college football gostam de ter os quarterbacks velhos, né? Mas cara... Tem isso. Eu, sinceramente, perdi totalmente a qualidade, a confiança no Quinn Ewers. E vai enfrentar o time de Clemson, que é o único time além do... O Quinn Ewers levou o Texas à final no ano passado. Oi? O Quinn Ewers levou o Texas até os playoffs no ano passado. Defina levou, né? Vamos com calma, né? Mas Clemson, João, é uma piada que a gente fala muito, né? Só é o time que não acredita no portal de transferência. No portal, nem no NIL. Exatamente, é o único time... Eu não sei, eu ouvi isso por alto, então eu posso estar falando uma grande besteira. Mas tinha uma estatística que, tipo, as únicas universidades que não tinham recebido um jogador no portal de transferência de jogadores era, tipo, as universidades militares, tipo, Exército, Marinha e Clemson. É isso mesmo? Eu não tenho essa estatística completa, mas me parece certo. E a faculdade militar é um motivo até óbvio, né? Pra não receberem. Claro. Clemson é uma questão da Sweeney, do técnico. Ele já falou algumas vezes que é contra, E eu acho que a questão maior outros técnicos também eram. Inclusive, eu acho que isso é um dos motivos do Jim Harbaugh ter ido pra NFL, um dos motivos pro Nick Saban ter se aposentado. Só que eles, pelo menos, enquanto eles estavam lá, eles falaram assim, tá bom, se eu tô aqui, eu vou usar desse sistema até eu não aguentar mais e dizer chega. O Dabo Swinney não diz chega, não usa do sistema, mas não, eu vou continuar trabalhando do jeito que eu sempre trabalhei. E é um pouco cômico, né? Mas eu gosto do Clay Cumlick, o quarterback de Clemson. Eu acho que ele é um dos principais motivos de Clemson estar vivo ainda nesse playoff e o fato de 12 times entrarem e Clemson ter ganhado a ACC. Mas eu sinto que se eles forem jogar esse jogo de eu não vou fazer as coisas como fazia até 4 anos atrás, eu sinto que é meio que o teto pra eles, né? Porque eles enfrentam do outro lado um time que é o exemplo de como você tendo dinheiro nesse cenário novo do futebol americano universitário, você vai mudar o cenário muito rápido, né? Porque tem algum time nos Estados Unidos, algum time universitário que usou mais dinheiro de NIL que Texas? Não sei. Talvez tenha, mas Texas, entre aspas, é o poster boy pra isso, né? Se espera que Texas seja o time que mais possa oferecer acordo de NIL nos Estados Unidos. Porque tem aqueles caras lá, os texanos... Os Buddy Garrett da vida real. Personagem Friday Night Lights, pra quem nunca assistiu. Os caras cheios de dinheiro quer botar o jogador dele, né? E o Quinn Ewers, eu lembro que... O Quinn Ewers e o Art Manning são dois dos jogadores que mais recebem NIL, né? No futebol americano. O Quinn Ewers, ele sai um ano antes do
do ensino médio para ir para o Ohio State. Não joga em Ohio State, porque o Ohio State tinha o CJ Stroud. E ele vai para Texas assumidamente, não só porque ele é de Texas, mas em uma jogada de negócios, né? Sim. Em uma questão que ele já vai recebendo. O Arch Manning escolhe Texas já recebendo. A gente tem o caso, agora eu esqueci o nome, do quarterback que foi para Michigan, nessa classe agora, e vai jogar em Michigan ano que vem. Ele vai receber um acordo NIL de 10,5 milhões de dólares. Isso é mais que muita escolha de draft, né? Eu vi essa história mesmo. Ele é o... Qual que é o nome dele? Eu vi... Bryce Underwood. Isso, eu não lembro de qual escola ele ia, não lembro se era USC ou Oregon, era alguma coisa relacionada a isso. E ele vai pra Michigan para receber 10,5 milhões de dólares, e é uma estratégia de negócio. Porque... E isso... Foi até aquele o dono daquele site famoso dos Estados Unidos, o Barstool, né, o Dave Portnoy, que meio que liderou pra trazer dinheiro pra levar ele pra Michigan, né? E aí o cara vai ganhar mais do que se ele fosse uma escolha de, sei lá, de segunda metade da primeira rodada do draft, né? Vai ganhar mais do que isso em Michigan. E é o novo cenário, né? Os caras que eles quiserem botar dinheiro até... Foda que, assim, eu ia falar, até o ponto que eles falaram, pô, não tem retorno nenhum esse investimento, não vamos fazer mais isso. Mas, porra, esses caras têm todo o dinheiro do mundo. Aí o cara ama Michigan, ama Ohio State, ama Texas, quer ver o time dele bem. E aí ele, pô, vamos falar da seguinte forma. Se eu fosse um bilionário, se você fosse um bilionário, João, e o Flamengo chega, pô, a gente pode renovar com o Gabigol, mas tá faltando aqui 10 milhões de reais pra gente completar o salário dele. Ou se fosse um bilionário, tu não ia pagar esse dinheiro pra manter o Gabigol no teu time? Sim, não só pra manter o Gabigol no meu time, mas, pô, o Gabigol vai usar a camisa da minha empresa quando ele sai do ônibus? O Gabigol vai na festa de aniversário do meu filho? Pô, é isso, cara. Que é isso que é o NIL. E não falta cara rico formado nessas universidades grandes, né? Então sempre vai ter dinheiro, né? Ainda mais uma universidade do sul, assim como Texas e tal, e Michigan também, que tem uma base uma universidade muito grande, então tem um número muito grande de alunos e tal. Então, esse é o cenário. João, a gente acabou se estendendo um pouco, mas seu palpite, quem que você acha que vai vencer? Quem vai ser campeão do futebol americano universitário? Eu acho que tá entre Oregon e Georgia. E Ohio State. Eu acho que o Ohio State é o time que se eu pudesse escolher desses que não são 1 e 2, que eu falei Oregon e Georgia, você, falei 1 e 2, né? Yeah. Eu acho que o Ohio State ainda, sim, é o maior conjunto de talentos que a escola de futebol tem pra oferecer, mas tem que botar a cabeça no lugar, né? Tem que botar a cabeça no lugar. E eu já falei isso algumas vezes, eu acho que em campo neutro o Ohio State ganha de Oregon, perdeu de Oregon numa diarreia mental do Will Howard e jogando em Oregon. Então, em uma possível confronto seria em campo neutro. Sigam o João no @duca_JE lá no Twitter. João, muito obrigado pela sua participação. E não vamos falar mais sobre Gabigol, senão a gente vai começar a chorar junto aqui no podcast. Está difícil. Já ouviu aquela música do Exalta Samba por tão pouco? Não posso dizer que sou fã de pagode. Tem o refrão, ele diz: hoje eu sonhei com você, saudade me faz sofrer. É o que eu estou sentindo. Vai ser muito estranho ver ele contra a camisa de... Porra, vai ser um absurdo. Mas enfim, João, muito obrigado. Sim. Muito obrigado, ouvinte. Parte 2 do podcast chega ao fim. Próximo episódio exclusivo para apoiadores. Não deixem de escutar. R$14,90 por mês. E você tem acesso a um monte de conteúdo e ajuda a manter o podcast no ar. Um grande abraço a todos. Tchau.